Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. Queridos, eu até pensei em mudar a palavra. Eu até pensei em ministrar algo diferente à igreja. No entanto, falando com o Senhor, Ele disse: é tempo de continuar, é tempo de falar das minhas verdades, é tempo do meu povo aprender como andar nos meus caminhos. Então eu vou continuar. E nós vamos hoje falar sobre o padrão de Deus para a fidelidade na igreja. Recapitulando com você, nós estamos expondo o livro de Efésios desde o primeiro capítulo. Agora nós já chegamos no capítulo 5. E o Efésios tem 6 capítulos. Estamos acabando. Então, no capítulo 1 até o capítulo 3, nós falamos sobre o propósito que Deus tem para a igreja. A predestinação nossa em Cristo, a redenção que nós temos em Cristo, a nossa herança em Cristo, os recursos que Cristo deixou para nós, uma vida nova que nós temos e a unidade em Cristo. Depois do capítulo 3, nós falamos na segunda ministração sobre a plenitude de Deus para a igreja. A plenitude. Aonde nós falamos da postura que o apóstolo Paulo teve em oração, que é a mesma postura que nós devemos ter. Nós falamos da paternidade que Deus exerce sobre nós. Nós falamos das consequências de ser igreja na sua plenitude. E nós falamos da necessidade de compreender essa plenitude da igreja e como nós iremos alcançar essa plenitude. Depois, continuando no capítulo 4, já na terceira ministração, nós falamos sobre o plano de Deus. O plano de Deus para uma vida, para uma pessoa fiel na igreja. E depois, na quarta ministração, nós falamos sobre o Filho de Deus concede dons à igreja. E quem edifica a igreja? Jesus. Por isso Ele dá dons à igreja. E na quinta ministração, onde nós dividimos elas em duas partes, parte 1 e parte 2, onde nós falamos do padrão de Deus e os princípios para o membro da igreja. Na parte 1, onde nós colocamos a nova vida em Cristo, e na parte 2, as normas para essa vida em Cristo. E agora nós chegamos na sétima ministração, aonde nós vamos falar dos padrões que Deus tem para a fidelidade na igreja. A igreja como corpo de Cristo. Amém? Vamos lá, então vamos dar início no capítulo 5, versículo 1 ao 7. Nós vamos ler agora o versículo 1 e 2. Eu estou na versão NVI, tá? Você pode acompanhar aí pelo próprio aparelho seu, você está nos vendo, nós vamos estar projetando. A palavra do Senhor diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Olha só, Jesus é a expressão do amor de Deus. Paulo, ele chega aqui no capítulo 5 e diz assim: portanto, ou seja, depois que vocês viram tudo isso até aqui, depois que vocês aprenderam tudo isso até chegar aqui, portanto, sejam imitadores de Deus. Porque se você for olhar para trás, só tem bênção em ser imitador de Deus.
só tem benefícios em ser imitador de Deus. Jesus é o exemplo que nós devemos seguir. O exemplo de amor e de entrega. Jesus não amou eu e você de forma sentimental. Ele não nos amou dessa forma. Ele nos amou de forma incondicional, sem condição alguma, independente de onde nós nascemos ou o que nós fazemos. Ele nos amou. E ele se entregou, ou seja, ele se deu por nós. Isso é que demonstra o amor dele. Ele morreu por nós. E o versículo 3 diz assim: entre vocês não deve. Paulo faz uma advertência. Por que Paulo faz uma advertência aqui no versículo 3? Porque no versículo 2 ele disse: vivam em amor. E ele dá o exemplo do amor, que é Jesus. Aí no versículo 3 ele diz assim: já que vocês estão vivendo no amor, já que vocês são de Cristo, que não haja entre vocês, que não deve haver entre vocês, nem sequer menção. O que é menção, querido? Nem sair da boca, nem pensar. Menção, você não pode nem mencionar de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas são as próprias, não são próprias para os santos. Versículo 4: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graça. Paulo então, ele traz até aqui no versículo 4 uma advertência de um padrão para uma nova vida em Cristo. A pessoa que entendeu o portanto, seja imitadores de Deus, no versículo 1, ele já não deve mais praticar essas coisas, porque essas coisas faz separação entre nós e Deus. Nós somos santos e não agrada a Deus viver desta forma. Comportamento que um cristão não deve nem sequer fazer menção. O que é imoralidade sexual, pastor? Sexo fora do casamento. Sexo com vários parceiros. Sexo com pessoa do mesmo sexo. Sexo antes do casamento. Sexo entre casais. Sexo a 3. Sexo entre parentes de primeiro e segundo grau. Não fazer sexo com seu cônjuge é imoral. Lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, onde Paulo discorre, ele fala para nós não nos guardarmos, para que não haja de Satanás armadilhas para nossas vidas. Até a falta de sexo dentro do casamento é pecado, é imoral. Deus fez homem e mulher e o casamento, e o sexo, ele é uma bênção dentro do casamento. E o que é impureza? Nós não devemos ser impuros. Pornografia, ficar acessando sites aí na internet, vendo a devassidão sexual das pessoas, pensar em outra pessoa com interesse sexual, isso é impureza. Masturbação como satisfação própria, sexo anal, é impureza, e Deus não admite. E a cobiça, pastor? A cobiça, desejar o cônjuge do outro. Querer o desejo do outro para si. Tem gente que se sensualiza, se veste de forma sensual, para que o outro a deseje. É cobiça, querendo ser cobiçada ou cobiçado.
E a obscenidade? Gestos ou palavras com conotação sexual. Isso não deve fazer parte, nós nem devemos mencionar. É o que a palavra diz. Por quê, pastor? Porque nós somos imitadores de Cristo. E isso já não cabe mais para nós. Porque nós somos imitadores de Cristo. Imitadores. Você consegue entender que Deus não faz isso? Que isso é abominação para Deus? E que muitas das vezes as coisas não dão certo nas nossas vidas, porque nós estamos indo contra uma forma que é abominação a Deus, nos nossos comportamentos, porque são comportamentos destruidores de lares, de famílias. Olha só, versículo 5, vamos continuar. Porque vocês podem estar certos disto. Do que Paulo está falando? De que nós podemos estar certos? Olha, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Versículo 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Queridos, versículos 5 e 6 fala para nós que existe um castigo para os idólatras. Como assim, pastor? Idólatras. Todo aquele que pratica impureza, todo aquele que é imoral, todo aquele que é ganancioso, todo aquele que é obsceno, ele é idólatra. É uma forma de idolatria. É prostituir-se, é colocar essas coisas no lugar de Deus. Porque você não abre mão dessas coisas, Deus está falando, abre mão. Não é para fazer. E você não abre mão. Então você colocou elas no lugar de Deus. Elas são mais importantes do que Deus na tua vida. E isso é idolatria. E os idólatras não herdarão o reino. Misericórdia, pastor. É a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Não herdarão o reino de Cristo e sofrerão a ira de Deus, a qual está destinada a Satanás e seus demônios. Para nós temos Cristo, que morreu e se entregou por nós, para que nós não precisamos passar por isso. Versículo 7. Portanto, ó o portanto aqui, ó. Depois que você viu isso tudo, portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque, querido, vai chegar pessoas te chamando para fazer. Vai chegar pessoas te dando a oportunidade. Mas por quê? Porque você está envolvido no meio errado. Você está se envolvendo com as pessoas erradas. Você está caminhando com as pessoas erradas. Porque se você estiver na luz, essas coisas não chegam até você. Porque as trevas não têm parte com a luz. E quem participa dessas coisas, ela tem dentro de si um chamado. Olha só, um chamado para a satisfação própria. Não é uma escolha, é idolatria. Esse chamado para a satisfação própria não é uma escolha mais para a pessoa. Ela quer fazer, pronto e acabou. É uma idolatria que ela criou. Ela é um ídolo para ela. Os comportamentos impróprios são pecado. E são a causa da destruição da família, que é o projeto de Deus. Quantas famílias destruídas, queridos? Quantas famílias destruídas? Sabe por quê? Você não esperou o homem ou a mulher de Deus para a sua vida, resolveu experimentar vários outros parceiros, porque a sociedade, porque o mundo fala que nós somos livres para fazer como nós quisermos com o nosso corpo. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher. Deus fez um parceiro, uma parceira para cada um. E que no tempo que nós estivermos em oração, estivermos buscando a presença do Senhor, Ele irá nos dar
o nosso parceiro, a nossa parceira. E você irá se unir a ele ou a ela pelo resto da vida. E vocês constituirão uma família estruturada. Hoje nós temos famílias que estão sem forma, não estão mais como Deus projetou, desestruturadas, sem estrutura. Por quê? Ah, pastor, casou, larga, não deu certo, não teve química, e aí procura outro. Mas aí teve filhos, e aí a criação vai só ficando pior. Querido, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para mostrar que existe uma possibilidade, uma escolha de uma nova vida, que tem saída, que tem cura, que isso pode ser modificado. Olha o que diz o versículo 8: porque outrora eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Você está entendendo que todos nós um dia estávamos em trevas? Talvez você hoje esteja em trevas, mas aqui a Bíblia está falando, mas agora são luz no Senhor. Quer dizer que você pode ser luz. Vivam como filhos da luz. Quem é luz tem que viver como filho da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aqui a gente entende que você que está na luz, você vai ser amável, amigável, generoso, bondoso. Vai praticar justiça. Você não vai ver o outro passando necessidade e deixar ele passando necessidade. Você vai estender a mão, você vai fazer justiça. Porque Deus tem te dado, e aquilo que Ele tem te dado não é só para você, mas é também para abençoar outros. E você vai apresentar para essa pessoa a luz, para que ela saia das trevas. E aí você vai aprender a discernir o que é, o que não é agradável a Deus. Mas como que eu vou aprender isso, pastor? Através do Espírito Santo, através da palavra. Você está sendo ministrado, você está sendo ensinado, o Espírito Santo está falando no teu coração neste momento. E o versículo 11 diz: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponhas à luz. Exponhas à luz, ou seja, ao conhecimento da palavra de Deus, a Jesus Cristo. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Você está entendendo isso? Enquanto nós estávamos em trevas, nós não conseguimos enxergar luz nenhuma. Mas quando vem um despertar sobre as nossas vidas, começa a ser gerada em nós a luz de Cristo. A luz, nesses versículos de 8 até 14, do livro de Efésios, do capítulo 5, ele nos ensina o quê? A luz é quem me faz enxergar o pecado. Através da luz eu posso escolher o melhor para a minha vida. É através da luz. Sem luz, qualquer caminho servia. Imagine você numa caverna. Você nunca havia visto um raiar do sol, nem uma fagulha sequer de luz na sua vida. E você está lá preso dentro dessa caverna, na escuridão total. Escuridão total. Total. E aí, você ali dentro vive em meio a ratos,
baratas, toda espécie de bichos rastejantes. E aquilo, você se acostuma. Você se acostuma com aquilo, você não sabe nem como é. Mas você se acostuma. Mas quando alguém traz uma fagulha, a menor fagulha possível de luz, você tem alguns relances, alguns flashes daquilo que está à sua volta, do ambiente onde você está inserido, do local aonde você está habitando, porque você viu algumas fagulhas apenas. Mas Cristo quer fazer com que nós resplandeçamos, que nós sejamos muito mais do que fagulhas, que nós sejamos como um sol para a vida das pessoas. Ele quer tirar você da caverna, Ele quer te limpar, Ele quer te sarar, Ele quer fazer de você uma nova pessoa, uma nova vida. Mas isso só pode na luz. Só pode na luz. Porque enquanto eu estiver em trevas, eu não consigo enxergar as minhas feridas, eu não consigo enxergar a imundícia que está à minha volta, a imundícia que está em mim. Eu quero até fazer uma comparação. Você já viu uma pessoa alcoólatra falar que não é alcoólatra? A maioria delas diz: não, eu não sou alcoólatra. Você sabe que ela é alcoólatra. Você sabe que ela bebe até cair todos os dias. Mas no final das contas ela diz para você que não, que ela consegue parar quando ela quiser. Ela está em trevas e não sabe que está em trevas. Você é a luz, você está enxergando, mas ela não consegue enxergar. Ela não consegue enxergar o problema dela. Para ela é normal aquilo. Enquanto ela não ter uma luz na vida dela, ela não vai conseguir sair daquele caminho. E aí, a luz de Cristo é como o sol da manhã, que nos faz despertar. Quando você recebe a Jesus, é como se você estivesse com o sol raiando. E o que faz você acordar? Não é você mesmo, mas é a luz. É a luz do sol que te diz: é hora de levantar, é hora de caminhar, é hora de ir para a luta, é hora de batalhar. É a luz. É essa luz que ressuscita mortos, que estavam entregues às trevas. Jesus Cristo, Ele é a nossa luz. E continuando no versículo 15, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto aí de novo, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Andar com sabedoria e sobriedade, querido. É uma advertência para nós observarmos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Paulo reafirma o que ele já falou anteriormente. E como eu disse, é como um alcoólatra, assim também é um pecador. Ele não reconhece o seu estado. Existe ex-alcoólatra? Não. O que existe? Um alcoólatra em recuperação. E existe ex-pecador, pastor? Também não. O que existe é um pecador em processo de santificação. Quando você reconhece Jesus, você se torna santo, separado para Deus. Mas você ainda é um pecador. Deus te faz santo, mas você continua pecador, porque você está num processo de abandonar os velhos hábitos. Você está num processo de se despir do velho homem, para se revestir de uma nova natureza.
Todo alcoólatra em recuperação sabe que não pode beber mais. Assim também é o pecador. Se o alcoólatra bebe, ele volta para o alcoolismo. O pecador também sabe que não pode pecar mais. Mas se pecar, nós temos o advogado, que é Jesus Cristo. O pecado não deve ser uma rotina, mas sim algo que acontece não porque nós desejamos, mas é um acidente de percurso. Na vida do cristão, na vida da pessoa que está com Jesus, que está sendo santificada, o pecado na vida dela não é uma rotina, mas um acidente de percurso. Bom senso é tudo, queridos. E o versículo 18, parte B até o 21, nós vamos ver, olha só, mas deixem-se encher pelo Espírito. Versículo 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Aqui, nós vamos encontrar as estratégias para a vitória sobre as trevas. Você que está em trevas, aqui nós temos as estratégias para você sair das trevas. Primeiro, buscar a presença de Deus através do Espírito Santo. Como que eu faço isso, pastor? Orando, jejuando, louvando e sendo grato incondicionalmente, independente do que você está passando, estar satisfeito com o que você tem, porque tudo que você tem foi Deus que te deu. E Deus só irá te acrescentar quando você for satisfeito com aquilo que Ele já tem te dado. E a mudança ela vem de dentro para fora. Ela nasce no coração e sai pela boca. Ser humilde em reconhecer as autoridades sobre a sua vida e obedecer à direção delas. Então, queridos, ser cheio do Espírito é a melhor forma de nos convertermos. Olha a palavra conversão. É dar 180 graus na nossa vida. É mudar de direção. E eu quero então aplicar essa palavra na tua vida em 3 pontos. E eu quero perguntar para você: você tem vivido em trevas ou luz? Pastor, como é que eu vou definir isso? Eu preciso que você entenda uma coisa. Nós estamos falando nessas últimas ministrações, 7 ministrações, sobre a igreja, que é o mistério revelado aos homens que estava oculto desde a antiguidade. O que é a igreja? É a família unida de Deus. São todos os filhos de Deus. Essa é a igreja. E quem é o cabeça da igreja? Cristo. Então eu quero perguntar para você. Eu vou te fazer. Você tem escolhas no seu dia a dia. Você tem escolhas no seu dia a dia. Se você está aí, se você quiser pegar uma caneta, um lápis, alguma coisa para anotar, faça agora. E você vai colocar aí então. Vai abrir um parênteses e colocar assim, festa. E do outro lado você vai pôr assim, parênteses também, igreja. E aí você vai marcar. Se for para você escolher ir numa festa ou ir na igreja, qual que você vai? Depois você abre outro parênteses embaixo e vai marcar aniversário. E do outro lado você vai colocar igreja. E aí você vai marcar qual que é a prioridade na sua vida, o aniversário ou a igreja.
Depois você vai abrir outro parênteses embaixo e vai marcar, colocar carnaval ou igreja. E você vai marcar qual deles é prioridade na sua vida. Depois você vai colocar assim, futebol ou igreja. E você vai marcar qual deles é prioridade na sua vida. Depois você vai colocar assim, ó, namorado ou namorada e igreja. E vai marcar qual deles é prioridade na tua vida. Depois você vai colocar assim, trabalho e igreja. Qual deles é prioridade na tua vida? Depois você vai colocar assim, ó, descanso ou igreja. Qual deles é prioridade na tua vida? Lazer ou igreja? Qual deles é prioridade na tua vida? Família ou igreja? Eu ou Cristo? Querido, é simples saber se eu estou em trevas ou se eu estou em luz. Porque se eu faço parte da igreja, e a igreja faz parte da minha vida, eu estou na luz. Cristo é o meu cabeça. O que eu não posso aceitar na minha vida é trocar o lugar de luz por um lugar de trevas. Eu não posso abrir mão de estar onde existe a presença de Deus em função de amizades, em função de familiares, em função do meu prazer próprio. Porque o prazer em Deus, ele é muito maior. E você ainda talvez não conseguiu entender isso. E você priorize as coisas da terra, ao invés de priorizar as coisas do céu. E eu quero ilustrar isso para você com uma historinha. Que diz assim, ó. Foi muito interessante o que uma senhora disse ao seu médico. Uma senhora foi ao médico e ela disse algo para ele que foi interessante. Olha só. Ela estava enferma e após ter se consultado e sido medicada, seu médico, com a receita de remédios na mão, lhe disse: agora, por 6 meses, repouso absoluto, não saia de casa. # fique em casa. Ela não concordou e respondeu: pois é, eu sou crente. Como é que vai ser? E a minha igreja, doutor? Ora, protestou o médico, a sua igreja pode passar muito bem sem a senhora. Sim, eu sei, retrucou a mulher. Eu é que não posso passar muito bem sem a minha igreja. Esse é um exemplo de uma pessoa que está na luz, que consegue discernir a luz. Chegar atrasado no culto, ouvir a live pela metade, faz mal, querido. É momento de você adorar o Senhor, ouvir a voz dEle, ser obediente à voz dEle na tua vida, para que tudo te vá bem. Segundo ponto. Para você ir para a luz, precisa mudar sua direção. Olha só. Se você nunca viu luz, você está caminhando numa direção, e você nunca viu luz, mas está caminhando numa direção, o que é que você precisa fazer? Mudar a direção. Vai para o lado contrário, dá um giro de 180 graus, vai para lá. A luz está para lá, não é para cá, é para lá. A transformação é gradual, de acordo com que você vai se caminhando rumo à luz, vai sendo mais brilho sobre a tua vida. E conforme você vai se aproximando da luz, você vai sendo transformado. E último ponto, policie seus pensamentos. Como assim, pastor? Olhe para as coisas do alto. Olhe para as coisas que têm valor. Fale das coisas do alto. Viva pelas coisas do alto. Tenha um coração grato em Jesus. Tenha um coração grato em Jesus. E para encerrar, eu quero falar para vocês de mais uma breve ilustração de um rei. Um rei que presenteou a sua filha com um belo colar. Já chamar aqui o Ministério do Louvor, que é a Caroline Vitória, para nós adorarmos a Deus. Mas vamos lá, então, um rei que presenteou sua filha com um belo colar de diamantes. Você já pensou um colar de diamantes que um rei dá para sua filha? Porém, num belo dia, ele simplesmente desapareceu.
A princípio, pensaram que ele foi roubado por um dos serviçais do castelo, mas as investigações não deram em nada. A única pista veio do jardineiro, que disse ter visto um pássaro negro voando com um brilhante no bico. O rei, então, ofereceu uma generosa recompensa a quem o encontrasse. A notícia se espalhou rapidamente e quase que imediatamente a maioria dos cidadãos empreendeu uma gigantesca busca ao valioso objeto em todos os recantos daquela cidade. Certo dia, um rapazinho, voltando para casa, quando viu um brilho num pequeno lago, aproximou-se, olhou cuidadosamente e acreditou que era o brilho do famoso colar no fundo do lago. Abre aspas para ele. Provavelmente o pássaro deixou o colar cair aqui. Fecha aspas. Pensou ele, já sonhando o que iria fazer com a recompensa. Oi, achar o colar? Mas a tarefa logo se tornou um grande desafio, pois no fundo do lago havia muita sujeira. E tão logo ele mexia na água com a vara, ela ficava turva e o colar desaparecia. Para não chamar a atenção de ninguém, o rapaz se afastava da água e ficava a meia distância, esperando a água clarear. Tentou várias vezes, mas não conseguia pescar o colar de diamantes. Por fim, resolveu entrar na água, mas a situação ficou ainda pior. Em sua ansiedade, o jovem não percebeu que um velho estava ali perto pescando. E, estranhando o seu comportamento, veio lhe perguntar: o que está acontecendo? Ele tentou desconversar, mas o velho era insistente. E mesmo com medo de perder a sua recompensa, ele acabou contando tudo ao estranho. O velho, comovido com a inocência do rapaz, lhe disse: parabéns, menino, você achou o colar do rei e merece a recompensa. Achei? Mas não consigo pôr minhas mãos nele, desabafou o jovem. É porque você está procurando no lugar errado. Como assim, senhor? Perguntou o jovem. O colar não está na água, mas sim pendurado naquele galho, disse-lhe o homem, apontando para o colar de diamantes preso num dos galhos de uma árvore ao lado do lago. O jovem subiu rapidamente na árvore, pegou o colar de diamantes, agradeceu o velho e foi feliz em direção ao castelo receber sua recompensa. No caminho, enquanto refletia no acontecido, tomou para si uma lição que levaria para sempre em seu coração. Procure no lugar certo. Procure no lugar certo. Lucas 17:21 diz: o reino de Deus está dentro de vós. Enquanto nós ficarmos procurando satisfazer os nossos desejos pelo nosso próprio prazer, nós vamos continuar mergulhando no lago, procurando pegar a imagem que era refletida de um colar que estava no alto. Por isso nós precisamos olhar para as coisas do alto. A verdadeira riqueza está nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Amém? Você está abençoado? A tua vida é preciosa para Jesus. Jesus te ama. Por que eu sei disso? Porque Ele tem movido céus e terras em seu favor, para que você possa ouvir da palavra dEle, para que você possa ser transformado, para que você possa olhar para o alto e ver o colar de diamantes que existe te esperando, porque você está procurando por Ele, e a sua recompensa é grande quando você o encontrar. Olhe para o alto, e Jesus irá te recompensar. Amém? Toma essa palavra para a tua vida, toma posse para a tua vida dessa palavra. Vamos adorar ao Senhor? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí onde você está? Glória a Deus. Você pode manifestar a tua alegria com Jesus através do chat aí no YouTube, dando um glória a Deus, um aleluia.